Tenho 109 anos e ainda consigo fazer a palavra cruzada do jornal todo dia de manhã, com caneta. Posso te dizer o que comi no café da manhã na última terça-feira. Mingau de aveia com frutas vermelhas igual sempre. Sei a fórmula de Bhaskara, o ano da Batalha de Hastings e o nome de cada aluno que reprovei em 45 anos de magistério. Foram apenas 6. Me lembro de todos eles. As pessoas me perguntam o tempo todo: Dona Conceição, como a senhora continua tão lúcida? Como se fosse algum tipo de milagre. Não é milagre nenhum, é trabalho. É exatamente a mesma coisa que eu dizia para os meus alunos há 45 anos. Quer resultado? Coloca esforço. Seu cérebro não é diferente do de ninguém. Então senta, presta atenção. E eu te conto o que eu aprendi em mais de um século de vida. Mas primeiro, deixa eu te contar por que isso é tão importante para mim. Por que não é só teoria, por que não é só coisa de livro. Minha irmã Helena, 2 anos mais velha que eu, desenvolveu demência quando tinha uns 80 e poucos anos. Fiquei vendo ela desaparecer por 10 anos inteiros. 10 anos. No final, ela não sabia meu nome. Não reconhecia os próprios filhos, não sabia onde estava, não sabia que dia era, não sabia quem era. Essa mulher que dava a volta em todo mundo, que lembrava de cada aniversário, de cada mágoa antiga, de cada receita que nossa mãe já fez na vida, sumiu, simplesmente sumiu, enquanto o corpo ainda estava ali sentado na cadeira. Minha melhor amiga Margarida, a mesma coisa. Meu primo Sebastião, a mesma coisa. Minha vizinha de infância Lourdes, a mesma coisa. Metade das pessoas com quem cresci, com quem dividi a vida, perdeu a cabeça antes de perder o corpo. E eu ficava olhando tudo aquilo e pensando: isso não vai acontecer comigo. Não vou deixar. Vou fazer o que for preciso, o que a ciência disser, o que a experiência mostrar, para manter esse cérebro funcionando até o dia que eu morrer. E até agora, graças a Deus, está dando certo. Olha, não sou médica. Ensinei matemática por 45 anos, não medicina, mas li as pesquisas, acompanhei os estudos, vivi 109 anos e observei com muita atenção o que aconteceu com as pessoas que fizeram uma coisa e com as que fizeram outra. Observei os padrões, observei as diferenças e aprendi muito mais do que qualquer livro poderia me ensinar. Então aqui vai o que eu sei, do jeito que eu sei contar. A primeira coisa, a mais importante de todas, é usar o cérebro todo dia, não só para coisas fáceis, não só para coisas que você já sabe fazer de olho fechado, para coisas difíceis, coisas que te fazem sentar, franzir a testa e pensar de verdade. Faço palavras cruzadas toda manhã, logo depois do café. Não as fáceis, não as de revista de supermercado. As difíceis, as que exigem que você saiba de tudo um pouco, história, literatura, ciência, cultura geral. E faço com caneta, não com lápis, porque a caneta não perdoa. Ela te obriga a ter certeza antes de escrever, te obriga a pensar antes de agir. Isso é um exercício em si mesmo. Leio livros, livros de verdade, com começo, meio e fim. Não fico só rolando a tela do celular vendo pedacinhos de coisa aqui e ali. Leio coisas com as quais não concordo porque isso me faz trabalhar o dobro. Quando você lê algo que confirma o que você já pensa, o cérebro relaxa. Quando você lê algo que te desafia, que te irrita, que te faz querer rebater, o cérebro acorda. E é isso que você quer. Você quer o cérebro acordado, não confortável. Seu cérebro é exatamente como um músculo. Se você não usa, ele enfraquece. Se você só usa para coisas fáceis, para ficar assistindo televisão horas a fio, para olhar foto na internet, para fazer as mesmas coisas de sempre no piloto automático, ele fica preguiçoso, acomodado, e um cérebro acomodado é um cérebro que começa a declinar. Você precisa desafiá-lo constantemente. Aprenda algo novo, qualquer coisa. Resolva problemas de matemática. Jogue xadrez. Aprenda um idioma diferente. Aprenda a tocar um instrumento. Aprenda a cozinhar um prato que nunca fez.
Não importa o que, desde que seja difícil o suficiente para te fazer pensar com força, para te fazer errar e tentar de novo. Minha irmã Helena, Deus a tenha, se aposentou aos 60 anos e nunca mais abriu um livro. Ficou assistindo televisão o dia todo, novela atrás de novela, programa atrás de programa. Parou de fazer qualquer coisa que exigisse esforço mental. Parou de cozinhar receitas novas, parou de ler, parou de aprender. 10 anos depois não lembrava nem o próprio nome. 10 anos. Isso é rápido demais para ser coincidência. Eu não acredito que foi coincidência. A segunda coisa é não se isolar. Eu sei que as pessoas são difíceis. Pode crer que eu sei melhor do que ninguém. Depois de 45 anos lidando com adolescentes em sala de aula, sei exatamente o quanto as pessoas podem ser irritantes, teimosas, sem lógica e completamente impossíveis, mas você precisa delas do mesmo jeito. A pesquisa é absolutamente clara nisso. A solidão faz mal para o cérebro, muito mal, mais do que a maioria das pessoas imagina. Quando você fica sozinho demais, quando passa os dias sem conversar com ninguém de verdade, sem ter que explicar nada para ninguém, sem ter que ouvir e responder e se fazer entender, seu cérebro não precisa trabalhar tanto. Não tem conversas para acompanhar, não tem sinais sociais para interpretar, não tem argumentos para construir, não tem sentimentos alheios para considerar. E é exatamente aí que ele começa a amolecer, começa a perder o fio, começa a ir embora aos poucos. Jogo baralho com 3 amigas toda quinta-feira à tarde. Já fazemos isso há mais de 20 anos. Brigamos, rimos, fofocamos, discutimos, contamos as mesmas histórias de novo e de novo. E tá tudo bem. Dou aula particular para crianças do bairro que estão com dificuldade em matemática. Os pais me trazem quando as notas caem, quando a professora manda bilhete, quando o filho está quase reprovando. E eu sento com eles, explico, cobro, brigo quando precisa, elogio quando merece. Converso com meus filhos toda semana. Discuto política com meu neto Rodrigo toda vez que ele aparece aqui em casa. Ele está errado na maioria das coisas, mas pelo menos me faz pensar, me faz organizar meus argumentos, me faz defender o que acredito com clareza. Você não precisa gostar de todo mundo, não precisa ser amigo de todo mundo, não precisa concordar com ninguém, só precisa se engajar, só precisa estar presente nas conversas, nas discussões, nas trocas. Seu cérebro precisa desse exercício tanto quanto precisa das palavras cruzadas. A terceira coisa é se mover. Não estou falando de correr maratona, não estou falando de academia 5 vezes por semana, não estou falando de nada heróico. Tenho 109 anos, não vou correr em lugar nenhum e não tenho a menor intenção de tentar, mas caminho todo dia, ao redor do quarteirão, até o mercadinho da esquina, até a casa da minha filha que fica a 2 ruas daqui. Me movo, não fico parada. Tem algo no movimento físico que é profundamente bom para o cérebro. Faz o sangue circular, faz o oxigênio chegar lá em cima, acorda o corpo inteiro de um jeito que nenhuma outra coisa consegue. Não entendo toda a ciência por trás disso, não é minha área, mas entendo os resultados, e os resultados são claros. As pessoas que eu conheci que ficavam sentadas ou deitadas o dia todo, que pararam de se mover porque era difícil ou porque não tinham vontade, perderam a clareza mental muito mais rápido do que as que continuaram se movendo, mesmo que fosse pouco, mesmo que fosse devagar. Então levanta do sofá, não importa se são só 10 minutos, não importa se é devagar, não importa se dói um pouco. Caminha, cuida do jardim, sobe e desce a escada. Faz alguma coisa que tire você do lugar. Seu corpo e seu cérebro vão te agradecer, mesmo que na hora você não queira. A quarta coisa é cuidar do básico. E quando digo básico, digo sono e alimentação. Não é empolgante, eu sei. Não é o tipo de coisa que as pessoas querem ouvir porque não tem segredo, não tem truque, não tem atalho. Mas é fundamental e a maioria das pessoas faz errado a vida inteira. Durmo 8 horas toda noite. Sempre. Mesmo horário para dormir, mesmo horário para acordar,
7 dias por semana, 52 semanas por ano. Não fico acordada até tarde assistindo televisão. Não durmo até meio-dia no fim de semana para compensar. Regularidade, consistência, isso é o que importa. Seu cérebro se limpa enquanto você dorme. Isso é ciência de verdade, descoberta recente, comprovada. Todo o lixo metabólico que se acumula durante o dia, todas as toxinas que o funcionamento normal do cérebro produz, o cérebro elimina durante o sono. Lava tudo, mas só faz isso direito se você dorme o suficiente no horário certo com qualidade. Se você dorme mal, esse lixo fica acumulando. E lixo acumulado no cérebro ao longo de anos e décadas tem um nome, e não é um nome bonito. E a alimentação. Come comida de verdade, legumes, verduras, frutas, peixe, azeite de oliva, grãos, castanhas. A dieta mediterrânea, como chamam os pesquisadores. Sou descendente de italianos e portugueses, cresci comendo feijão, arroz, carne e muita fritura, mas aprendi ao longo dos anos a mudar. Cortei o açúcar, cortei os industrializados, os processados, as coisas que vêm em pacote com lista de ingredientes que você não consegue nem pronunciar. Seu cérebro funciona com o que você coloca nele. Alimenta com lixo, funciona como lixo. Alimenta com coisa boa, funciona bem. É simples assim, mesmo que não seja fácil. E a última coisa, e essa talvez seja a mais importante de todas, mais do que as palavras cruzadas, mais do que a caminhada, mais do que o sono e a alimentação, é ter um motivo para levantar de manhã, um propósito. Algo que importa para você, algo que te espera, algo que precisa de você. Quando me aposentei do magistério, depois de 45 anos em sala de aula, muita gente esperava que eu simplesmente parasse, que descansasse, que ficasse em casa cuidando dos netos e assistindo televisão. Não parei, comecei a dar aulas particulares. Entrei para o conselho da biblioteca do bairro, me voluntariei na escola pública aqui perto. Continuei envolvida, continuei necessária, continuei presente, porque eu precisava disso tanto quanto as pessoas precisavam de mim. Quando você não tem nada para fazer, quando acorda de manhã e o dia inteiro é vazio, quando nada te espera e nada precisa de você, seu cérebro recebe essa mensagem com muita clareza. Ele entende que não é mais necessário, que pode começar a desligar. E aí começa a desligar de verdade, aos poucos, sem pressa, mas sem parar. Depois que meu Valdemar morreu, há quase 30 anos, muita gente esperava que eu fosse murchando. É o que as viúvas fazem, diziam as pessoas com aquela voz mansa de quem acha que está sendo gentil. Você descansa agora, Conceição. Você já fez muito, você só espera. Imagina, eu tinha coisas para fazer. Tinha alunos esperando, tinha livros para ler, tinha discussões para ter, tinha netos para criar, tinha vida para viver. Ainda tenho alunos para chamar a atenção, palavras cruzadas para resolver, netos para corrigir, amigas para brigar no baralho, causas para defender. Encontra seu propósito. Não precisa ser grandioso, não precisa ser famoso, não precisa impressionar ninguém. Só precisa importar para você, só precisa ser suficiente para fazer você querer acordar amanhã. Olha, tenho 109 anos, bati todas as estatísticas que importam. Enterrei marido, irmãos, amigos, colegas, pessoas que eram mais jovens do que eu e que foram antes. E estou aqui, lúcida, presente, com opinião formada sobre tudo e sem medo de dar. E te digo com toda a certeza que tenho, isso não é sorte. Observei durante décadas as pessoas que tiveram sorte e as que não tiveram. E a diferença entre elas não foi aleatória, não foi genética, não foi destino, não foi acaso. Foram escolhas, escolhas feitas todo dia, por décadas, escolhas pequenas que foram se somando até virar uma vida inteira de diferença. Desafia seu cérebro todo dia. Mantém contato com as pessoas, mesmo quando é difícil, mesmo quando você não quer. Mexe o corpo, mesmo que seja pouco. Dorme direito e come direito. E tem algo pelo que viver, algo que te faça necessário.
algo que te faça querer estar aqui. Não é complicado, nunca foi complicado. Meus alunos sempre queriam algum truque, algum atalho, alguma fórmula mágica que resolvesse tudo sem esforço. Não existe isso, nunca existiu. Existe só fazer o trabalho todo dia, com vontade ou sem vontade, quando é fácil e quando é difícil, quando você está bem e quando você não está. Isso vale para matemática, isso vale para qualquer coisa que você queira aprender. E isso vale para manter o cérebro funcionando até o último dia. Me restam talvez mais alguns anos, talvez menos, talvez mais do que qualquer um espera. Mas por quanto tempo eu tiver, vou estar aqui de cabeça erguida, olhos abertos e língua afiada até o fim, sem pedir desculpa por isso. Agora, com licença, tenho uma palavra cruzada para terminar. A 43 horizontal tá me dando trabalho desde ontem e não vou deixar ela ganhar. Vai fazer a sua lição de casa. Se você chegou até o final desse texto, é porque você é do tipo que não desiste fácil, e isso já diz muito sobre você. Se inscreve no canal para não perder mais histórias como essa. Toda semana tem conteúdo novo que vai te fazer pensar, refletir e se inspirar de verdade. Ativa o sininho também, porque você não vai querer ficar de fora das próximas histórias.